palmeirenses, aqui é Celso Branício de Barretos. Com esse vídeo aqui a gente pretende comentar o jogo do Palmeiras e São Paulo. Infelizmente, aquilo que a gente sempre previa, né? Uma sequência de derrotas está ocorrendo, né? Perdemos um jogo fácil para o Botafogo e agora um jogo que é um clássico, né? Óbvio que não seria tão fácil assim, mas era um jogo vencível, né? E a nossa equipe, infelizmente, não jogou nada, né? Ficou devendo e sem raça, né? É claro que sem torcida, os jogadores estão se acomodando, né? E esse esquema sujo do Luxemburgo, de colocar o time como aqueles funcionários, eu não vou dizer todos, que eu também já fui funcionário público, mas fui um funcionário atuante, que sempre trabalhava, mas a gente sabe, né? Eu sou testemunha disso, que eu já trabalhei com vários, né? Sempre tem aqueles malandros, né, que passa a manhã inteira enrolando, né, tomando cafezinho, conversinha com um, com o outro, indo no banheiro, depois mais conversinha, e enrolando e o tempo passando, aí mata umas 4 horas de serviço, depois chega à tarde, faz algum serviço importante ali, de forma rápida e eficiente, e aí depois já ganhou o dia, né? Passa o restante do dia só enrolando. E é claro que isso ocorre porque muitas vezes os chefes também, por ser funcionário público, acabam se acomodando na fiscalização, né? Nem sempre tem algum chefe carrasco, né, que cobra eficiência, né, agilidade. Agora no Palmeiras o incrível é que isso é promovido pelo próprio técnico, né, o próprio chefe. E o chefe dele, né, que é o chefe do chefe, que é a diretoria, também não cobra nada, né? E com isso a gente vê jogadores preguiçosos e o primeiro tempo inteirinho nesse esquema, né? Sempre, mesmo nas vitórias e principalmente nos empates, né? E às vezes até mesmo nas vitórias também são desse jeito, né? A questão é que há todo um esquema montado para não trabalhar, né? Parece que não gostam de futebol, trabalhar o mínimo possível e depois resolver no segundo tempo. Aí faz um gol, põe tudo atrás, segura o resultado, como o próprio Luxemburgo já assumiu isso daí, que está ganhando de 1-0, não tem que matar o jogo, não tem que fazer 2, 3, que tem que segurar, e aí ele vai segurar o resultado, que é lamentável, né? E aí acaba tomando gol, como já tomou no Paulista, na final do Paulista contra o Corinthians, onde a gente quase perdeu o título indo para os pênaltis. E se tivesse torcida, a pressão toda psicológica, isso poderia ser fatal. E muitas vezes a gente empatou os jogos, aí foram acho que 5 empates aí, a maioria dentro de casa aí, de bobeira, né? Ganhando, como o Grêmio lá também fora de casa, ganhando fácil, né, tranquilo ali, poderia matar o jogo e deixa para o segundo tempo e começa a segurar, atrai o adversário, faz uma marcação, em vez de fazer em caixa alta, né, adiantar a defesa, não. Faz uma marcação dentro da própria área e acaba tomando gol de empate. E aí, como já matou o primeiro tempo, não se tem tempo de reação, né? E a gente acaba empatando. E no caso do Botafogo, acabam perdendo, porque aí ele tomar 2, na defesa não estava tomando nada, depois passou a tomar um de vez em quando, agora um todo jogo. Agora a gente pegou o hábito já 2 jogos seguidos, tomar 2, né? Aí não tem ataque que aguente, né? E um ataque nosso ineficiente, né? Chega a ser ridículo, não tem jogada ensaiada, é só bola na área. Se cruza a bola na área para um centroavante que não existe, né? Porque o William não é um centroavante nato. Então era melhor trazer o Borja de volta, o Davidson, ou contratar algum centroavante grandalhão, mesmo que não tenha muita técnica, mas que saiba fazer gol, né? Porque só alça a bola na área e para ninguém. Infelizmente o time estava péssimo, né? As substituições também foram ridículas, né? Trocar 5 jogadores, a maioria 6 por meia dúzia, né? Atacante por atacante, meio de campo, volante por volante, que não se resolveu nada e em vez de deixar uma substituição, pelo menos para a fase final do jogo, ele substituiu tudo e aí machucou o zagueiro, teve que ir para o ataque, né? Para ficar isolado lá na frente. E a gente jogou praticamente com um jogador a menos, e aí foi fatal, né? Acabamos perdendo a reação que teria de tentar empatar com o São Paulo, acabou não dando certo. Depois no finalzinho, a gente teve mais um jogador, né? O Felipe Melo também machucou ali,
ficam praticamente sem dois, né? Aí ficou inviável, né? Se queimou, né, o lateral, esse Júnior, que foi colocado para entrar de substituto do Vinha, mas deveria ter colocado o Scarpa, que novamente entrou bem na partida, né? E deveria ter entrado de lateral, depois, se fosse o caso, tivesse conveniente, o time estivesse ganhando, tivesse tranquilo, poderia entrar esse lateral, né? Mas o Esteves. Mas infelizmente foi queimado uma substituição, né, porque a gente trocou todos. E o lateral também, que foi grave, né? Que ele acabou cometendo um pênalti, a torcida aí, muitos queimando ele, né? Foi mal, estava inseguro, mas está despreparado ainda, né? Que é outro erro da diretoria, né? Vender nessa posição. Tinha o Vinha, que a gente sabe que ele sempre vai ser convocado para a seleção uruguaia. E aí se pega mais dois laterais, empresta um, o Vitor Luiz, vende o outro, né? E aí a gente ficou só com o Júnior, que pode machucar. E machucou, e o outro tá na seleção. Nós estamos sem ninguém, né? Chega a ser ridículo isso daí, né? É o cúmulo do absurdo. Infelizmente. E agora de zagueiro vai ser outro trauma, né? Vendemos o zagueiro, agora o Luan se machuca, não deve jogar aí por um mês. E vamos ter que improvisar, né? Outro zagueiro está na seleção paraguaia, né? E a gente vai ficar sem zagueiro, só com o Felipe Melo, que também é um volante adaptado, que não tem jogado bem depois que voltou da contusão, né? Então a gente vai ter que provavelmente colocar também zagueiros júnior que não estão preparados, não estão maduros ainda o suficiente, por isso que também nem tem entrado nas partidas. E a gente vai ter uma zaga pior ainda, né? Estamos cada vez mais caóticos essa defesa. E o time precisa reagir, né? O Luxemburgo, ou ele passa a trabalhar mais, né, e treinar melhor a equipe, criar jogada, um padrão de jogo, jogar mais ofensivamente. É claro que vai correr risco, mas do jeito que a gente está aí, a defesa também está insegura, as coisas não funcionam, né? O goleiro ainda fazia algumas ligações diretas com o ataque, né? Agora sem o Everton, o Jailson já é um grande goleiro, né? Já foi importante para nós no passado, mas atualmente está numa péssima fase, talvez por falta de ritmo, né? Talvez um pouco fora de forma, e principalmente sem ritmo de jogo. Então ele não consegue fazer também esse trabalho com os pés, né? Como o Everton faz, tipo um goleiro de futebol de salão, né? E assim a gente está complicado, né? O meio de campo também, na diretoria, é outro erro grave, né? Não contrata meio de campo, a gente precisa, mas eles não compram, né, um meio de campo articulador, né? E um maestro para o time, como o Lucas Lima poderia ser, mas começa a melhorar, machuca e depois para, né? Diminui o ritmo que ele estava, a questão técnica. O Veiga também joga algumas partidas bem, mas não consegue se vingar, né? Enfim, ninguém consegue se vingar nessa posição, né? Temos o Guerra que está afastado, que também quando jogava teve várias oportunidades, né? A gente não sabe se ele poderia dar conta do recado, mas pelo que ele já fez, ele também, depois que o filho dele caiu na piscina, teve aquele problema de quase morrer, caiu muito o nível, né? E também nem mereça tanto assim uma chance. Enfim, a gente precisa de contratar um jogador cascudo, né? Para o meio de campo e um centroavante, né? Mesmo que seja um trombador ali, mas se possível alguém experiente para Libertadores, né? Porque chega a ser ridículo. A diretoria claramente dá dicas de que a gente não está disputando o brasileiro. O que eles querem no brasileiro é apenas chegar no G6 e se classificar para a Libertadores do ano que vem, né? Caso a gente não vença, né? Que é o mais provável, a Libertadores. Chega a ser ridículo, né? Cômico a gente acreditar que vai ganhar a Libertadores com esse time sem nada mudar, né? Pelo contrário, estão enfraquecendo o elenco. Se era o segundo melhor elenco, ou os reservas era melhor que o do Flamengo, hoje não mais, né? Infelizmente, não só os 11 jogadores, mas os reservas também tem sido enfraquecido o grupo, né? Com vendas de jogadores e não se compra ninguém, só se compra moleques, né? De 20, 22 anos, como se a gente fosse formar um time olímpico ou um time que nem existe mais esse campeonato, né, de aspirantes.
E a maioria são comprados até mesmo para o time sub-20, podendo subir para o profissional. O time está virando um time vitrine, um time de empresário, né? Parece que estão preocupados só em ganhar dinheiro, né? E fazendo a coisa errada, né? Porque isso o Luxemburgo tem razão. Já estamos com 4 ali, muitas vezes 4 titulares, às vezes 5 titulares, e mais do que isso, né, de titulares vindo dos júniors, já fica grave, né? Porque parece que é bom, mas você vai colocar mais da metade do time júnior, aí cai a qualidade, por causa da questão da experiência, eles compensam com força, com raça, né, com foco, mas muitas vezes, né, principalmente em jogos que a gente vai ter mais para frente, finais de campeonato, tanto Libertadores como Copa do Brasil, né, mata-mata, que são jogos muito rápidos, muito intensos, e muitos podem amarelar, como já amarelaram no passado, né? E no Brasileiro, agora a fase final, o segundo turno, também vai ser grave, né? A gente vai precisar de jogadores cascudos, né? E aí você fica tirando jogadores, ainda que sejam jogadores meia boca, né? Como alguns que foram desligados e vendidos, e principalmente que esse diretor de futebol muito competente, ele não consegue fazer uma venda boa, né? Ou vendas de razoável para péssimo, né? Vende a preço de banana, muitas vezes nem consegue vender, né? Empresta e ainda paga o salário, que é ridículo, né? Então, quer dizer, parece que a preocupação da diretoria, né, por causa da pandemia, é economizar, principalmente com salários, né? E outra coisa é deixar também o empresário mandar no time, né? A gente vê que eles escalam jogadores, né? Ao invés de trabalhar, deixar toda essa responsabilidade para o técnico, eles trabalhar apenas os jogadores, são jogadores mimizentos, e o empresário fica ali paparicando, né? O técnico não pode chamar atenção, a diretoria não pode chamar atenção, e com isso os empresários escalam jogadores, né? A gente viu o Bruno Henrique que não merecia estar entrando, né? O cara tá mal, ele tem que ir pro banco, treina mais, trabalha melhor e depois volta, normal. Agora, do jeito que tá, você acaba queimando o jogador, desvalorizando, né? E parece que a intenção deles é colocar tipo uma vitrine, né? Para tentar vender rapidamente o jogador. E muitas vezes não consegue, né? Esse processo já está há muitos meses aí com o Bruno Henrique, que deveria estar fazendo o contrário. Põe no banco, treina mais, depois ele vai entrando naturalmente. Mas eles parece que querem desfazer do jogador por causa dos altos salários, né? Alguns é igual o Ramires, ganha 1 milhão por mês, né? Ou mais. Então, parece que quer diminuir a folha de pagamento. Agora fica difícil, né, você disputar campeonato, porque esse problema o Flamengo tem, o Atlético tem, e a gente não vê toda essa palhaçada, né? Então deveria definir, né, com a torcida, de que não tem como disputar o brasileiro, que na verdade eu acredito que tenha, né, por ponto corrido. O que é difícil é se ganhar o que eles estão dando prioridade, a Libertadores, porque você vai precisar de jogadores melhores, porque chega a ser inadmissível você pensar em jogar uma final com o River, com o Boca, ou mesmo com o Flamengo, né, que está voltando a jogar o futebol que ele tinha do ano passado. O Grêmio, né, que está mal no brasileiro, mas em mata-mata eles são especialistas. E você tem um time sem jogadores cascudos, sem experiência internacional, sem aquela catimba, né? E alguns jogadores veteranos que a gente tem também, parece que nos jogos, igual contra o Corinthians, né, na final, você vê que faltou, né, catimba por parte deles, né? A gente precisa de jogadores assim, né, que venha para dar experiência para os garotos, porque senão vão ser todos queimados, né? Vendidos a preço de banana, descartados, porque se o time entrar numa ciranda só de derrotas, cai técnico, entra outro, continua esse esquema, vai ficar difícil. E se entra outro técnico também não vai resolver, né? Acho que era melhor acertar com o Vanderlei e esperar terminar o ano e ter novo planejamento para o ano que vem, né? Porque esse ano foi horrível, né? A gente não há planejamento nenhum. A gente vê na venda empréstimo de jogadores da mesma posição e depois a gente fica sem jogador, que é ridículo. Vender, emprestar tantos jogadores a ponto de cair o padrão do time, né? E nisso o Luxemburgo tem razão, né? É preciso mais jogadores, né? A gente tem, parece que tinha um grupo grande, mas está precisando de qualificar melhor o grupo, porque senão vai acabar queimando os moleques, né? E tem alguns que são muito promissores, né? E esse grupo tá estragando, né, de certa forma, né? Porque não estão trabalhando. Então é igual funcionário público, né? Só quer enrolar e não quer trabalhar. É preciso ter mais raça, mais vontade, né?
e fazer um planejamento melhor para o ano que vem, né? Porque senão a coisa está feia. Agora, se vier outro técnico, eu espero, né? Porque a pressão está muito grande, só o presidente está segurando a barra do Luxemburgo, nem a Leila, né, que sempre apoiou a vinda dele, não está apoiando mais, a torcida organizada Mancha também está contra. Mas se for trazer o técnico, que traga alguém qualificado e com experiência internacional, um técnico de alto nível, que tenha, como o Vanderlei Luxemburgo teve no passado, né, aptidão para o ataque, né, criar times ofensivos, e que assim como ele, né, que essa é uma qualidade dele, que gosta também de promover, né, juniores para o time principal, né, para fazer essa transição dos garotos, dar continuidade, mas sem exageros, né, sem colocar mais da metade do time de moleque. Enfim, um técnico de alto nível, um vencedor, né, e não um modismo, igual estão pregando aí alguns nomes de técnico que alguns jornalistas colocam, mas colocar alguém que tenha, que seja campeão, né? Luxemburgo é um técnico campeão, né? Pelo menos já foi, né, no passado. Hoje parece que ele tem estrela, mas infelizmente perdeu aquele tato, né, de formar times para o ataque, né, de times ofensivos, mas que seja um técnico vencedor, né, que tenha um currículo bom, experiente, né, para dar uma chacoalhada nesse time. Mas nada disso vai resolver se a diretoria continuar omissa, né, e preguiçosa, porque ele está falhando muito também no planejamento. O campeonato não está nem na metade, já estão vendendo e agora tem que comprar jogador. Então, quer dizer, falha no planejamento, né, que trabalhem mais, né, apesar das dificuldades financeiras, né. Se for o caso, então recorra ao patrocinador, porque pagaram dívidas que tinham com o patrocinador, anteciparam, né, desnecessariamente, sem pensar no planejamento, e hoje está sem grana, né? Então que possa, já que é a Leila que vai assumir mesmo, né, que possa pedir para ela para comprar mais jogadores, né, mais investimento na equipe, ainda que fique devendo para ela, né, para ter um nível melhor para terminar com mais decência esses campeonatos, né? Ou então assuma, faz um pacto com a torcida de que vamos disputar apenas o G6 no brasileiro, mas até para isso é preciso também melhoria, né? E não só da diretoria, né, de um novo técnico, né, com metodologia de trabalho mais séria, mesmo criar um padrão de jogo e treinar melhor, porque parece que não estão treinando bem, né? A preparação física também está deficiente, é preciso, se for o caso, melhorar ou trocar o preparador físico. O departamento médico também está tendo muitas contusões, que é normal, né, nesse pós-pandemia, mas a recuperação também está muito lenta, é preciso agilizar, enfim, é preciso cobrar mais eficiência do clube, né? E se for contratar um novo técnico, a diretoria dê respaldo a ele, né? E não deixar principalmente interferência, que a gente não tem prova de tudo isso, mas fica claro ali uma certa interferência de empresários, né, que possa minimizar. Acho que empresário é necessário no futebol, eles têm a sua importância, mas que está, né, com a opção da diretoria, né, de treinador, a gente vê que é uma interferência muito grande deles na parte técnica, né? E aí é um setor que eles não conhecem muito bem, né? De comprar jogador, vender, até melhorar a equipe, eles são muito bons nisso daí, né? Mas só nesse sentido, de comércio de jogador, né? De mercado de futebol, mas que não haja interferência na parte técnica, né? De forçar a entrada ou sair do jogador. A gente vê que alguns jogadores, quando é criticado, de repente vem aparentemente, né, a gente não tem prova também, mas há uma desconfiança de que há uma miguelagem, que aí a pessoa fica contundido por acaso, e fica algum tempo afastado para não se queimar com a torcida, para deixar a poeira sentar. Acho que são coisas desnecessárias, né? É preciso uma união maior do clube e acima de tudo, mais trabalho, né? Para que o time comece a ganhar, como o Flamengo está conseguindo aos poucos aí, está voltando ao que era o ano passado, né? E que a gente possa voltar a ser aquele time, por exemplo, da época do Filipão, né? Até o meio do ano, que a maioria é o mesmo grupo, né? Saíram algumas peças, entraram algumas, no geral é o mesmo grupo. Se a gente chegou naquele alto nível, ninguém sabe direito, o Filipão não disse ainda, né? Nos bastidores, que certamente gerou toda aquela queda de rendimento. A gente era líder absoluto em tudo, né? No Libertadores, no Brasileiro, favoritíssimo a ganhar o Brasileiro, e de repente
caímos de produção, né? Foram eliminados na Libertadores, Copa do Brasil, e no Brasileiro acabamos perdendo até o vice-campeonato pelo Santos, né? Na última rodada, e lamentável, né? Hoje o Santos também, nesse campeonato, né, tem uma equipe bem inferior, tem um monte de problema, dívidas, né, problemas políticos, e está na frente do Palmeiras, por incrível que pareça, né? E a gente tem várias equipes aí inferiores ao Palmeiras que está na frente. A gente tem sétima, então é preciso melhorar a equipe, né? Vencer os jogos, principalmente em casa, né? Tivemos uma vitória só no Allianz Parque, que é ridículo, e o restante só empates, e agora uma derrota, né? Que já há muito tempo a gente não tinha, né? Então é preciso melhorar o ambiente. Se for trocar de técnico, né, que também acabe com as interferências de empresários, né, ou possíveis interferências, e que a diretoria passe a levar mais a sério, né, esse trabalho no futebol, que possa contratar mais algumas peças pontuais aí, como centroavante, meio de campo, e mais um lateral, né, principalmente lateral direito, que está muito deficiente, e que pare de ficar vendendo jogador sem ter um estudo, né, se realmente está sobrando. Porque o Vitor Luiz, na época, tinha 4 jogadores, né, 2 reserva, mais um júnior e mais o titular, poderia até emprestar, seria óbvio, mas depois tirou mais um reserva, né, venderam para o Grêmio, e aí ficou só com o júnior, né, inexperiente, né. E na outra lateral também houve coisa semelhante, né, com o Mike, esse tempo atrás estava contundido, Marcos Rocha, e aí teve que recorrer a juniores, né, que também machucou. Quer dizer, é um problema recorrente, tanto na lateral quanto na outra, e agora na zaga, né. Então que haja um planejamento na venda desses jogadores, né, e que não enfraqueça tanto o elenco, né, até terminar o campeonato, né, porque acho que não é pré-temporada para ficar com esse vender jogador, e agora a gente necessitando de comprar, né, agora mais ainda, né, não só para melhorar a qualidade, mas até para repor peças, porque tem que adaptar, que é ridículo, né? Que a gente possa, enfim, voltar às conquistas, às vitórias, e principalmente um futebol mais bonito, né, mais ofensivo. E vamos aguardar o próximo jogo, né? Se o Luxemburgo ganhar, né, o Curitiba realmente vai ter uma sobrevida. Agora, caso contrário, certamente não vão aguentar, o presidente não vai aguentar segurá-lo. Mas vamos torcer para que haja mudanças no Palmeiras, e mudanças para melhor, né?